Oi, gente! Estamos aqui ajustando os novos equipamentos para o Modo Import. Tudo bem? Chegamos em mais uma semana, na primeira semana de julho. Aliás, estamos gravando no dia do aniversário da Marcela! Oi! Parabéns pra você! Aí, Marcela, parabéns! Não é todo dia que a gente completa 31 anos de vida, né? Não é todo dia que a gente completa 31 anos de vida, né? Não é mentira. Não é aí que comanda o volume. O volume é lá naquela maquininha nova que eu comprei pra ti lá. O meu volume tá bom, tu tá baixo pra mim. Eu estou baixo pra ti, então tu tem que subir lá atrás, aquela coisinha lá, ó, onde diz monitor, não o volume da tua voz, entende? Talvez o teu volume da tua voz também seja... Não, o teu volume da tua voz é perfeito pra mim. Não, eu mexi no gain. Tá, mas é que tem dois ganhos. Gain, que eu te ouvindo mais. Isso. O meu volume tá no máximo. E o teu volume do teu microfone tu pode subir um pouquinho mais. Onde é o volume do microfone? Talvez eu esteja estourado, tu tem razão, então deixa eu baixar um pouquinho o volume. Sei onde é o volume do microfone. Tá, não, deixa assim. E agora, tá melhor pra ti? Eu acho que tu ainda tá meio baixinho. Eu tô baixinho? Não, é que tu baixou o teu ganho. Teu ganho de microfone, sobe um pouquinho ele aí. Quem sabe faz ao vivo, galera. O teu ganho tu tem que deixar em 6 ou 7. Ok. Aí tá 6. bom. Tá. Só cuidado pra não chegar mais perto do microfone e gritar. Tá longe do microfone, né? Tá longe. Tá, então fica mais perto. Eu não tenho pra onde ir, pessoal. Eu não fico num estúdio, eu fico num closet. Eu não tenho pra onde correr, minhas pernas estão aqui. É tudo meio no... Pega o microfone, pega mais pertinho de ti. Quando eu vi esse microfone novo que ele trouxe, eu falei que era igual ao microfone da Xuxa. Qual é a marca, Luciano? Vamos fazer Sennheiser, eu acho que é. A Xuxa, para brasileiras dos anos 80, como eu, que nasceu em 85, no meu caso, estou fazendo 36 anos hoje, era o microfone clássico da Xuxa, porém ela tinha uma versão em dourado com frufru, aquele do lado que a gente, pelo menos as meninas da minha geração, tentavam reproduzir com todas as coisas que a gente tinha em casa. Então, tinha a versão, óbvio, de brinquedo dele, mas senão a gente tentava botar frufru em qualquer coisa. Escova de cabelo, É verdade. colher de pau. Então, agora eu tenho um microfone desse. Só falta Você é a Xuxa. É a Xuxa. Por falar nisso, eu estava numa cidade chamada Nova York, eu fui num restaurante chamado Serafina, e na mesa do lado estava a Sasha, filha dela, com o marido dela. Casou. O João Pedro, né? Acho que é João Pedro o nome do cara, um cantor de músicas gospel, né? É verdade. E ela estava lá bem magra. Essas pessoas são muito mais magras do que a gente imagina. Como são magras as pessoas. Todos esses modelos e modelas que vocês enxergam aí, eles são muito mais magros do que vocês imaginam. Ah, mas é muito magro nas imagens, é muito mais ao vivo. Sabe eu que vocês veem aqui no YouTube, sou magra, esbelta. Eu sou muito mais magra do que vocês imaginam. Então, o vídeo engorda. Fica a lição. A lição é que vídeo engorda. É isso, né, gente? Bom, a Dvoskin Cook está com a gente. Também está com a gente a Água da Pedra. Aqui está a Água da Pedra. E o nosso apoio emocional e de matérias, né? E de ideias é do Still the Look. Então, um beijo para toda essa rapaziada que está juntinho com a gente aqui. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Eu já comecei a colher os frutos dessa nossa parceria com o Still the Look, né? Sendo um deles, primeiro, ter todo esse suporte das gurias e das meninas que trabalham lá no Still the Look, que tem me ajudado em algumas coisas, em algumas pautas. E o segundo é em estar aqui em Porto Alegre, poder fazer uma ponte com algumas coisas que elas precisam de São Paulo, poder representá-las, entre aspas, enquanto a Manu está sendo lá, se adaptando ao novo mundo corporativo da Magalu, né? E o terceiro é de receber feedbacks de pessoas que descobriram pelo Still the Look o Modo Importa. Então, a gente fica super feliz, assim. E vai também falando, fico feliz que eu vou pegar o telefone, vai mostrando teu brinco aí que eu vou pegar o telefone aí. Eu queria dizer que esse é o brinco que eu ganhei de aniversário da Dvoskin Cooks. É um brinco de cristais. Eu tô assim, olhando pro lado, porque eu tô me olhando na câmera aqui para poder ver se eu estou mostrando assim, o quanto ele brilha, o quanto ele é claro. São cristais verdes, é um brinco pendurado, bem pendente, que deu um belo de um efeito aqui na câmera. Acertaram muito no presente. Luciano de Dvoskin Cooks. Agora, quando ele voltar para a tela, pessoal, não falem nada, tá? Fiquem quietos. Ele vai voltar para o podcast, faz de conta que esse foi o presente. Combinado? Pronto. Eu e a audiência fizemos um acordo aqui enquanto tu não estava. Que é? Que é o meu presente de aniversário, que foi esse brinco de cristais verdes. Ah, sim. Cooks. Já até falei com os guris lá. Já falei com o João Pedro, com o Saulo da Dvoskin Cooks. Aliás, temos um novo integrante na família Cooks, que chegou na semana passada, a Zeca.
caçula de Saulo nasceu. Agora temos um novo pequeno Cooks para representar de Voskin Cooks. Marcela, uma coisa que as pessoas perguntaram muito nas minhas redes sociais, já que agora tem moda, né? Eu até fiz um reels que eu brincava que eu tava passando por uma rua que eu nunca tinha notado no Sorro, e que era uma rua por onde tu apontava, tu via alguma supermarca. Eu lembro que era Stella McCartney, ao lado Louis Vuitton, no outro lado era Marc Jacob, não, era Dior e alguém com V. Me relembra? Eu te marquei nesse, né? Não vou lembrar. Alguém com V? Versace. Versace e Dior. E sim, eles estavam... Fale. Uma das principais ruas do Sorro. Exatamente, né? Que eu não daria bola para isso, né? E as pessoas me perguntaram muito assim, tipo assim, tá, mas os estilos e blá blá blá. Eu proponho que hoje a gente faça um programa mais assim de roupas para vestir, entre aspas, ou como diz a minha mãe, quando comprava uma roupa para mim, e eu não gostava, ela falava, mas estão usando meu filho. Era isso que ela falava para mim. Mas estão usando meu filho. Né? E isso para mim era significado de que eu também deveria usar aquela roupa, ou aquela moda, ou aquela coisa. Né? A gente falou bastante sobre infância, pré-adolescência, porque a gente estava falando de Marc Jacobs em Nova York, né? Lançando uma nova coleção, e a gente lembrou de uma coleção dele passada, eu quanto ele, de duas passadas dele, no caso, né? Ele reviveu a coleção mais famosa dele, que é aquela do Grunge, que ele nem era ainda de supermarcas, né? Ele era uma marca menor, e ele relança, tem aquela briga daquele sorrisinho todo tortinho do Nirvana, que ele reutilizou, foram brigar na justiça, todos contra todos. E as pessoas perguntaram, mas pô, o que estão usando, né? Eu cheguei a comentar para a Marcela que eu via muito colorido nas ruas, né? Que eu via muita cor. Tem uma coisa mais linkada à cor que é verão, né? O verão chama a cor, né? Não quer dizer que a gente não tenha coisas coloridas no inverno, mas pode olhar o seu guarda-roupa aí, você pode ver essas peças que nós estamos usando agora aqui no sul do Brasil, quando a gente está gravando isso aqui, que é julho de 2021, ou seja, a gente está na estação mais gelada do ano, a gente já está no inverno, são roupas mais escuras ou cinza, né? No máximo uma coisa bege, mas muito preto, muito azul escuro, né? Muita coisa em cima disso tudo aí. Luciano, tu tá de camiseta, né? Camiseta lisa, como tu passa todo o resto do ano e da tua vida. Na verdade, no Luciano a gente não consegue perceber as grandes tendências, né, pessoal? As pessoas chegam e perguntam pra gente, mas assim, tá, mas que tipo de marcas de roupa vocês usam? Assim, eu vou dar um grande exemplo de um passeio meu, já que vocês querem saber mais sobre detalhes de como a gente escolhe coisas, né, e detalhes, vamos lá. Primeiro, eu que sou bem mais pobre nesse sentido. Eu vou sempre quando eu estou no exterior e tem a possibilidade de ir numa loja no exterior, eu amo a Uniqlo. Eu amo com todas as minhas forças a Uniqlo, ou Uniqlo, não sei como se fala, Uniqlo se fala na França, né, Marcela? Certamente onde ela nasceu não se fala assim, né? No Japão deve ser onde ela nasceu, Luciano? Ela nasceu no Japão, então deve ser um Uniqlo, deve ser uma coisa desse tipo assim, né? O Uniqlo, entendeu? E eu gosto porque são poucas peças assim com algum tipo de desenho. Eles usam muita tecnologia no tecido. São peças que duram bastante. Eu estou com uma camiseta branca que estava me faltando. A Marcela sabia disso. Eu estava procurando camisetas com tecidos gostosos para durar bastante, para lavar bastante, para ir bastante para a máquina, né? Porque deve acontecer com vocês. Por algum motivo as nossas roupas vão sumindo. Elas evaporam. As minhas roupas somem. Elas somem. Elas simplesmente somem. Cadê que elas? Não sei. Eu não sei onde tá mais aquela coisa, né? Então eu gosto de ir lá. Na máquina? O que acontece? Some na máquina, não sei o que acontece. E aí, aí eu tenho lá um monte de camiseta preta, um monte de camiseta branca, algumas outras camisetas com outras cores mais claras, outras cores mais escuras, e acabou as minhas camisetas. Claro que eu tenho uma coisinha ou outra diferente, já falei aqui daquela camiseta da Lacoste, que aliás, eu fui na Lacoste lá em Nova York e não tinha mais nada da coleção do Bruno Mars, né? Que ele chama de Rick Regal. Ricky Regal. Ela disse, sold out, a mulher disse, mas dá para comprar no site, é verdade, no site dá para comprar, mas eu tô com preguiça de comprar no site. Que mais? Eu gosto de ver, principalmente, não muito de comprar, mas eu gosto de ver as lojas esportivas, então eu entro numa Adidas, eu entro numa Nike, entro numa Puma, entro numa New Balance, eu gosto dessas lojas, gosto como elas são distribuídas. Lá em Nova York, a Puma é lindíssima, é disparadamente a mais bonita de todas. A Nike tem duas, tem uma nova no Sorro agora muito legal. Acho que a gente tá com um pouquinho de delay, tá? Só porque a gente tava falando já do quem sabe fazer ao vivo, acho que a gente tá com um pouquinho de delay. Para avisar aí o povo. Tu mostrou nos teus stories também uma
toda uma parte da loja da Nike, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, né, na semana passada, mas a gente não entrou. E realmente, depois eu vendo as imagens, muito impressionante eles terem desenvolvido toda uma coleção com os resíduos plásticos, né? A gente falou rapidamente para encerrar o programa na semana passada, mas para quem se interessar e quiser ver um pouco mais de como são esses produtos, porque sempre surge uma dúvida. Tá, legal, desenvolveram uma técnica de reciclagem ou estão usando dos plásticos retirados no oceano para transformar num novo material ou em novos materiais, novos plásticos, novas fibras para se desenvolver roupas e coleções. E no caso da Nike também tênis, mas são tênis bem diferentes e peças bem diferentes, né? O que eu achei vendo o que tu mostrou é que ela tem uma cara de eles estão usando da pegada reciclável, ou como a gente fala, economia circular e tudo isso, tá na cara dessa roupa. Não é uma roupa como a gente tem visto Prada fazer. Prada fez recentemente casacos e tá reciclando, usando dos mesmos materiais também e fazendo roupas esportivas, mas com outra pegada de design. Eu achei essa coleção da Nike bem trazendo na imagem essa coisa assim, o tênis mesmo, parece que é uma borracha reciclada, né, naquela sola. Não sei se Eles tu forçaram. percebeu isso, Não, assim. por exemplo, assim, a Adidas já tem uma linha chamada Parley, que eles chamam, que usa, né, de plásticos encontrados no oceano, reciclados para isso, e coloca nas fibras onde existiria plástico. Em quase todas as roupas tem, de alguma maneira, plástico, né? Alguma forma de plástico, estou sendo bem grotesco em chamar de plástico. O que aconteceu realmente nessa coisa da Nike é eles transformarem a coleção em uma coisa mais colagem, sabe? Uma coisa mais ousada. Ela tem uma cara, fica exatamente, uma coisa bem assim de, olha, a nossa linha, isso aqui também está em outros elementos, também está no seu, sei lá, no seu Nike Air Max, né? Mas esta coleção aqui, ela é propriamente dita para gritar, porque a Nike está fazendo isso. Tanto que eles colocaram na Quinta Avenida, na loja que tem lá, um primeiro andar todo ele para isso, para explicar, né? Uma máquina cheia de pedaços de plástico que eles tiraram de não sei aonde, né? Então tem essa pegada assim. Tu estava falando da loja da Puma, e justamente isso que essa loja da Nike também faz é o que o que a gente chama assim de concept store, que são as lojas conceito de cada uma dessas marcas. Essas marcas grandes, internacionais, que estão em muitos países do mundo e desenvolvem os mesmos produtos, basicamente, para todos os países, usam dos espaços nobres de turismo, de visitantes, né, para mostrar suas estratégias de marketing. Muitas vezes elas não... Galeria, né? Exato. Muitas vezes elas não são lojas padrão, com toda a oferta de produtos, e sim uma loja mais de se visitar. Então, eu acho que o teu tipo de turismo fashion que tu gosta de fazer, e que eu vejo quando a gente viaja junto, é muito disso, de ver, não só ver o tipo de produto novo do que tu gosta de consumir, que é basicamente ligado ao básico, ao minimalismo e ao esporte, mas de entender, né, visitar essas lojas, porque eles conseguem vestir a loja pela coleção e trazer muito das ideias da marca nessas concept stores, né? Então, costumam ser lojas muito grandes, ou lojas muito super decoradas, ou que contam a história da marca, ou que estão contando a história daquela coleção. Não é a loja que tu vai encontrar no centro da tua cidade ou do shopping mais próximo, uma loja sabe? Nike em qualquer shopping nosso aqui no Brasil, tirando São Paulo e Rio, certamente deve ter alguma coisa diferente lá, são lojas Nike padrões. Né? Tu vai entrar, tu vai estar os mesmos produtos, vai ter um cantinho de running, vai ter um cantinho dos tênis, vai ter um cantinho de feminino ou masculino, dependendo do espaço, vai ter o cantinho de futebol, talvez alguma coisinha de basquete, que cresceu muito aqui no Brasil, e a Nike patrocina a NBA, né? Antes era a Adidas, agora é a Nike. Então é isso que acontece. Nas Adidas um pouquinho menores, assim, só que a Adidas tem a linha Originals, então tem a loja da Originals lá, deve ter mais de uma, mas eu fui numa, que é interessante também de ver, assim. Mas na Adidas normal, por exemplo, uma que tá na Broadway, também tem coisas da Originals, assim, sabe? Então, sim, é porque é isso. Dentro da loja padrão, elas estão separadas por linhas. Tu pode encontrar normalmente todas as linhas, e também fazem lojas próprias de cada uma dessas linhas, né? Então, pode ir numa Originals para encontrar só produtos Originals e não ter que... isso também veste as sublinhas, né, dentro de uma marca, assim. Mas tu ia me perguntar alguma coisa sobre a loja no Sorro e o que tu viu em Versace, Dior, que tu filmou. Qual era a pergunta? Tem uma coisa interessante assim de observação de como acontece, né? Tem filas nas lojas, essas maiores e mais caras.
E tá num climão, assim, claro, Covid-19 participa muito desse processo. Para controlar entrar. o número de... A entrada, e aí tu só entra acompanhado de alguém. Antes tu abria a porta e entrava na loja, né? Agora, nessas lojas tem isso. A Nike tem um limite de pessoas lá dentro. Mas eles não chamam um atendente para te ficar lá dentro, entendeu? E aí é ruim, porque eu fiz essa experiência em uma loja, que foi a Louis Vuitton, e é ruim que tu não consegue passear direito, que tem uma vendedora contigo. Então tu tem que entrar para uma coisa específica e ela viu que tu não quer muito aquilo ali, ela nem te convida para passear pela loja, tu meio que se despede e vai embora, sabe? Então evitar justamente o passeio, né? Evitar justamente a aglomeração na loja muito não, antes mas é do que eu COVID. acho que eles podiam ter um limite de pessoas para entrar, entendeu? E essas pessoas podiam perambular por lá, sabe? E aí quando saía, tu trocava a gente, sabe? Corre o risco dessas pessoas entrarem e ficarem muito tempo só passeando e olhando, trazendo possibilidades maiores de transmissão do vírus e não comprarem nada. Então, até porque eu só entra com máscara, né? E até porque eu acho que as pessoas muito mais passeiam em Louis Vuittons do que compram em Louis Vuittons. Eu digo o número de pessoas que entram. Vamos lá, uma coisa barata, né, mais barata, entre aspas, na Louis Vuitton, é uma coisa que vai custar $400. Na Nike, tu compra algo com $10. Então é mais fácil tu chegar ao caixa, entende? Na Nike, comprar lógico, sim, uma coisa de completamente meia. diferente. A gente está falando de luxo e de... Não, eu digo só pela ocupação de espaço, assim, então tu perde aquela coisa de ficar lá vendo. Eu poderia falar pra mulher, não, eu quero ver as coisas masculinas, entendeu? Mas aí tu fica ali trancando rua com ela. Talvez ela fique também assim, irritada, né, com aquele o processo. que acontece também com essas marcas e com qualquer marca do mercado de luxo, a gente está aqui usando joias e a gente pode trazer isso para esse universo também, é o que a gente fala do ticket, né, do ticket médio. São lojas que conseguiram unir, de certa forma, isso, o mercado do luxo, mas as pessoas querem entrar para visitar, e aí querem entrar para conhecer, para ver o tipo de produto, para um monte de coisa. Porém, quando se tem uma venda, é uma venda com um ticket muito superior, muito maior, muito diferente de tu entrar e comprar um tênis na Nike. Então, possivelmente, tu vai entrar, se tu entrar para comprar, tu vai entrar para comprar uma bolsa, tu vai entrar para comprar uma carteira, um lenço. Os itens mais acessíveis dessas lojas já são com um ticket muito acima, então tu faz menos vendas com valores superiores, né? E assim, é muito maluco como vira ponto turístico. Agora, eu tô falando das filas, me lembrou uma história um pouco triste até, de duas coisas que aconteceram no mesmo dia. Eu estava, para contextualizar, a Champs-Élysées, em Paris, grande avenida que todo mundo conhece, que na ponta tem o Arco do Triunfo, na outra ponta a Place de la Concorde. É muito turística, tá? Ela não é um lugar que os franceses necessariamente gostem de, ela não está muito dentro desse cotidiano. Os bairros no entorno, para cima da Champs-Élysées, para baixo, tu já está quase na beira do rio, tem grandes hotéis, tudo, mas ela não é uma cidade do dia a dia do parisiense. É uma cidade, desculpa, uma rua. E aí eu fui fazer alguma coisa numa loja específica que tinha lá. Nessa época eu escrevia, eu era correspondente, que chique, das Patrícias, nossas conterrâneas e colegas jornalistas daqui, grandes personagens da moda no Rio Grande do Sul, que tem um site, tem até agora e tiveram durante muito tempo um portal chamado As Patrícias. E aí eu fui cobrir alguma abertura ou de alguma coisa lá na Champs-Élysées e vi que tinha um fuzuê em volta da Louis Vuitton. Tem uma loja grande da Louis Vuitton numa esquina da Champs-Élysées, que inclusive é uma concept store, porque ela é uma loja gigantesca, acho que tem 5 ou 6 andares. Nos andares de cima, eles têm toda a coleção, de tudo, assim, tu encontra todo o prêt-à-porter feminino, todo o prêt-à-porter masculino. Como a gente falou antes, sabe? São lojas que vestem todas as linhas, que abraçam todas as linhas. Tem uma exposição no todo o pé direito, assim, vai descendo, vai mostrando os baús clássicos. É de sonhar, assim, tu pode subir nos últimos andares e pedir para ver um baú específico de chapéus que era usado em não sei que ano, e pode encomendar um sob medida, se for esse o caso, hein? Tá? Essa é uma das poucas lojas que faz isso. E aí tinha um fuzuê em volta, como sempre, ela é uma loja assim, badalada que fazia fila já muito antes do Covid, fila por fila porque estava cheio, porque tinha que segurar o número de pessoas dentro da loja, porque senão eles não conseguiam atender. E também porque muito turista entrava só para olhar. Aí sempre tem esses itens de acesso, né? Os óculos, os lenços, como a gente falou, pulseiro, chaveiro, todas essas coisas que as pessoas querem comprar para, de alguma forma, se sentir parte daquele universo. E aí eu estava atravessando a rua
de um lado para outro, assim, dessa cobertura que eu fiz para lá, e fui abordada por um casal de chineses que tinham muitas sacolas da Louis Vuitton na mão. A gente sabe que os orientais, de maneira geral, e aqui estou sendo bem generalista, porque estou falando de orientais desde árabes, chineses, coreanos, japoneses, compram muito luxo. Eles, inclusive, fazem esta máquina girar fortemente. Assim. E aí, ok, era uma cena corriqueira, mas eles me abordaram e perguntaram, porque eu acho que eu estava usando alguma bolsa que eles reconheceram. E aí eles me perguntaram, não sei que tu vai entrar na loja. Eu falei, olha, tá meio atribulada. Ele disse, porque tem, acho que tinha tido algum lançamento, tinha chegado uma peça nova e ele queria que eu comprasse mais uma peça para eles, com o dinheiro, queria me dar o dinheiro para eu comprar, várias peças, porque eles tinham atingido o limite que eles podem para voltar para a China com uma determinada quantia, um determinado número de peças de marcas importadas. E aí isso eu fiquei sabendo lá, né? Não sei exatamente qual é esse limite hoje em termos financeiros. E aí eu pensei assim, por que não, né? Tô aqui, vou voltar para casa, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Ele tirou 2.000 euros, assim, quase 2.000 euros do bolso. Ele nunca tinha me visto na vida. A gente estava do outro lado da rua. Ele tirou esses 2.000 euros e me disse, eu quero tal. E me deu uma lista impressa, assim. Eu quero tal bolsa, tal carteira, mas assim, se não tiver essa, pode ser essa. Tinha tudo impresso com as referências e os nomes. E aí eu entrei, eu tinha cadastro na Louis Vuitton, então é mais fácil, porque tu já compra com a nota fiscal, é emitida, no caso, no teu nome. Escolhi, tinha algumas das peças, e fui para o caixa. E aí vem a segunda parte da história. Que eu estou no caixa, pagando para o chinês. Sorte, né, que eu sou uma pessoa confiável, ele estava me esperando. Daí a gente combinou, ele me disse, não, a gente vai te esperar sentado aqui no banco, porque a gente já comprou tudo que a gente podia. Tá, fui pagar. Lembro que comprei uma carteira, uma bolsa pequenininha, uma niqueleira, mais alguma outra coisa. E aí eu tô assim, esperando eles levam para fazer o packaging todo, bonitinho na caixa, e olho pro lado, tem uma mulher bem... E aí eu vou ser também, de novo, generalista e talvez um pouco crítica. Tinha todo um estereótipo de brasileira no exterior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente reconhece alguns brasileiros, Os nossos pares, a gente reconhece os nossos pares, os nossos conterrâneos de longe, pela cor do cabelo, pelo tipo de acessório. Tinha uma bota de salto andando pela cidade, com salto. Tinha uma super bolsa da Louis Vuitton toda aberta, assim, não era exatamente uma bolsa muito prática. O tipo de calça jeans. Acho até que eu reconheci alguma outra coisa de marca brasileira, né? Um cabelo enorme, mechado, bem o que a gente reconhece aqui como os nossos pais. E aí eu fiquei olhando, me chamou a atenção, brasileira, tal. E ela estava no provador dos óculos, assim, por algum motivo, esses óculos dentro da Louis Vuitton não tem alarme, ou não tinham alarme. E eu vi que ela provou um óculos e eu fiquei olhando, tá? Sabe quando tu tá longe, olhando para a cena? E aí ela provou o outro óculos e fez assim, e jogou dentro da bolsa. E aí eu fiquei com aquela cena assim de, nossa, o que eu vou fazer, né? Ela tá roubando. E deu uma olhada em volta, seguiu olhando, provou mais uns, devolveu, foi lá, pegou um lenço e seguiu. E daí nisso me deu E aí eu olho pro lado, tem um casal jovem dentro da loja, também de orientais, acho coreanos. E os dois ficaram assim, eles viram também, eles ficaram completamente transtornados, eles não sabiam o que fazer, eles começaram a falar entre eles, aí eles olhavam para segurança. Aí eu virei para a moça do caixa e falei, olha, eu quero só dizer que eu acabei de ver uma cena, porque assim, ela estava roubando, sabe? Não tinha outra, ela não estava furtando, desculpe. Não tinha outra, não tinha nada assim, ela estava provando, ela viu, não tem como, ela botou dentro da bolsa, e não era o que ela estava provando, tu vê que ela estava disfarçando. Aí eu falei dela, como assim? Eu disse, não, ali nos óculos tem uma pessoa assim. E aí foi uma cena uma sensação muito ruim, porque nisso ela me dá os pacotes dos chineses lá fora, e vai e sinaliza para o segurança quem era a pessoa. Me pede para confirmar, será que ela... Eu, sim. Daí eu pensei, meu Deus, a abordagem, a loja fervendo de gente, fila do lado de fora. Eu simplesmente saí na hora em que ele estava indo em direção à pessoa para abordá-la, sabe? E aí fiquei com aquela sensação assim de, bom, pelo menos reportei, não sei, agora vamos ver, tomara que ela também, que seja isso mesmo, porque não quer que a pessoa passe, né, por um constrangimento, que não seja aquilo, mas acredito que fosse mesmo um furto. Chego do lado de fora, entrego as mercadorias dos chineses, tá, fui para casa, aí depois eu tô falando com a minha mãe, contei o que tinha acontecido, porque realmente foi curiosa a abordagem, e a minha mãe disse, Marcela, eles deviam estar querendo comprar essa quantidade enorme, porque eles reproduzem as peças, que eles chamam de réplicas, que na verdade
boa e velha falsificação, né? A gente sabe que na China e em alguns outros lugares, a Turquia é muito forte, Bulgária é muito forte, eles reproduzem com muita força esses modelos, né? E aí a minha mãe falou, eles devem fazer isso e comprar uma de cada, porque assim, se fosse para uso pessoal, dificilmente ele teria uma lista, pode ser essa, mas essa, mais essa, mais essa, sabe? Eu quero carteira, eu quero isso, quero aquilo. Tu tem um desejo, né? Tu vai entrar para olhar tal e tal modelo, ou se tu não gostar daquele, quem sabe tu vai ver outro. Mas assim, tanto fazia. E o fato Bom, de ele ter me dado o dinheiro e, né, uma confiança assim completa de atravessar a rua e esperar por mim ali, não poder mais comprar, eu acho que tem todo esse jogo do limite, foi uma coisa que me fez pensar durante muito tempo, assim. resumindo, a Marcela achou que ela seria o Homem-Aranha ao contar Ao sobre denunciar o furto, um pequeno furto, e participou de uma quadrilha internacional de falsificação, né, de artigos de luxo. abasteci a Exatamente, né? quadrilha Aliás, ingenuamente. tem discussões maravilhosas discussão, não, tem matérias maravilhosas, assim, colocando na ponta do lápis o que a falsificação causa. Né? Não, vou comprar Sim. mais baratinho aqui, blá, 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 beleza. Então tá, então vê o que você fez. Quantas pessoas você não empregou, quantas pessoas você desempregou, quantos impostos você deixou de pagar, o quanto isso deixou de entrar aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, e assim vai, tipo assim, sabe? Você possivelmente pagou muito caro por uma peça que não é do mesmo material, que muitas vezes é de plástico, ou que tenta reproduzir as ferragens, as coisas todas, ou enfim, e que obviamente só carrega uma reprodução daquela marca, né? Então, esses dias me perguntaram também, usar falsificação, o que é? É uma necessidade de ostentar ou é o quê? O que tu acha? E eu falei, eu acho que é uma tentativa de se inserir naquele meio, quando a pessoa não tem, talvez, os recursos para usar. Mas, assim, tem muitas outras peças boas, por exemplo, estávamos falando de Não, as óculos grandes ou de marcas bolsa. H&M, Zara, olham as tendências e copiam e Tá, fazem mas isso é peças. outra coisa. Eu Não, sei. Eu estou exatamente. falando que é uma cópia de ideia, né? Não é uma falsificação, é uma Exato. cópia de ideia. E aí, nossa, a gente pode fazer um modo importa inteiro sobre isso. E, O inclusive, eu Easy, recebi... os tênis Easy, né, da Adidas e do Kanye West, né? Kanye West. Tipo assim, todo mundo lançou aquilo, né? Eu lembro que a Balenciaga lançou uns tênis, lembra? Altos, assim, exagerados. Claro, foi até Todo agora ainda mundo, repercute. exatamente, Sim, mas todo mundo aí é lançou. uma tendência. A gente pode discutir o que deriva daquela tendência de quem foi o primeiro, sabe? Marcela, eu De... não botei no mesmo pacote. Eu sei que Tá, uma coisa é falsificação e outra coisa é tendência. Estou falando que se copia na moda muita coisa. Tu quer andar na moda, não precisa comprar um tênis falsificado claro! Balenciaga, que não Ou, que é Balenciaga, tá? Né? E não, você compra um tênis na Zara, que é a cópia não, daquele tu modelo, compra um e vai andar. tênis brasileiro, sabe? Bem feito, de couro, feito aqui. Então, eu acho assim, é isso. A pessoa quer usar a marca, porque se ela quiser a qualidade, ela tem 1000 outros recursos, inclusive locais, para favorecer e para ir atrás. E, inclusive, tem um museu em Paris, para quem vai viajar, se alguém for algum dia, que para quem se interessa por isso, que é muito legal, que se chama Musée de la Contrefaçon, que é o museu do contrabando, ou do museu da cópia. E aí tem também muito de coisas, histórias de apreensões, de como as marcas fazem para evitar, quais são os códigos e os segredos, digamos, né, que tu consegue colocar nas originais para não serem copiadas. Tem uma série de coisas assim bem legal para entender essa indústria do luxo, assim. Tá, Marcela, eu falei do meu estilo, agora tu fala do teu. Tu tem Tá. 6 minutos É, para isso. quanto? 6. 6 para falar do meu estilo? Não dá. Marcela, 6 minutos é uma eternidade. 1, 2, Eu não 3 e tenho, já. ó, tá, vamos lá. Eu não consigo definir, não acho que eu tenho um estilo como tu, que a gente vê, que gosta, tem um apreço pelo básico, sempre pelos tons mais sóbrios e mais lisos, e pelas peças lisas e clássicas, básicas, sempre com uma pegada para o esporte. Tu sempre me disse, eu não tenho estilo. Eu sempre te falei, não, tu tem um estilo, não é que tu use tendências e use moda, mas tu tem o teu próprio estilo. Tu sempre gostou dessas calças mais largas, com essa coisa da pegada do moletom. Isso que a gente está vendo muito agora na pandemia, do cozy, de usar o abrigo de uma forma mais trend, mais fashion, tu sempre gostou, sempre a jaquetinha, corta-vento, tem um boné, tu tem Coisas 42 práticas, né? anos, segue firme, voltou agora de Nova York com
coleção de boné para dar para os amigos, para não sei quem, porque é uma coisa que está dentro de ti, sabe? De gostar, de procurar. Eu não vejo em uma frase, assim, uma palavra, uma coisa que me defina. E eu não estou sendo, não é, são muitas coisas, mas é que são muitas coisas que me definem. Eu gosto de muitas coisas. Talvez alguma pegada mais high-low, que é esse jogo. Que é high-low. High, alto, low, baixo. Então, quando tu diz que é um estilo high-low, é uma mistura entre peças mais pesadas, no sentido de ou mais caras, ou mais bem feitas, ou com tecido mais nobre, não precisa ser cara. Daqui a pouco é paetê, uma calça de paetê com uma camiseta de rock e um tênis. Fazer esse jogo de uma calça, um conjunto de alfaiataria super bem cortado com um all-star. Eu me vejo muito assim, usar peças. Eu tenho esse fraco por bolsas, por acessórios, então eu gosto de caprichar mais nisso e usar roupas mais do dia a dia. Eu uso muito jeans. Acho que tem uma coisa étnica, que talvez tu reconheça, Explique. não sei. Eu gosto de imprimir cores e cortes de outras culturas, assim, eu uso muito kimono estampado. Tu é uma... Como é que as pessoas cancelam? Tu é uma apropriadora cultural. Faz apropriação cultural. Gosto de usar turbante, gosto de usar... Esses dias comprei uma coisa japonesa, assim, que, meu Deus do céu, me brilhou o olho. Fui para o Japão, queria comprar os tecidos. Falei esses dias também numa postagem no meu Instagram, comprei um sari na Índia e vejo esse sari se transformando num vestido de festa, sabe? O pano, né? Porque é a seda do sari, a amarração que elas fazem é muito própria. Mas tu pegar o sari e transformar aquele tecido num outro vestido, imagino fazendo isso. Então, gosto de misturar essas bijuterias com joia, com... Não sei, então difícil definir, mas talvez seja uma mistura, assim, de muitas dessas coisas. Eu não quero esgotar meus 6 minutos, porque eu queria falar de uma coisa, deixar claro uma coisa que a gente falou na semana passada, só para encerrar, tá? Até porque está acontecendo nesse momento a Semana de Alta Costura de Paris. E a gente trouxe aqui, quando eu falei em alta moda, e tu me perguntou o que é alta costura, eu disse, são várias categorias, né? O mesmo grupo, a mesma federação toma conta da semana da alta costura, dos ateliês, que coordena isso, também é a semana que coordena o prêt-à-porter, tanto feminino quanto masculino. Então, eles são os responsáveis por organizar tudo isso, tá? Em Paris. A gente tem agora, entre 5 de julho e 8 de julho, uma série de desfiles, alguns deles serão online, e alguns presenciais, tá? Só para listar, assim, 34 coleções outono e inverno. Por que a gente está falando outono e inverno 2021, 2022? A gente está desfilando no hemisfério norte, né? O inverno, aquilo que a gente já trouxe aqui também, o calendário todo invertido. A Louda, a Maria Valentina nos falou sobre isso. Enfim, 33 marcas, entre elas Christian Dior, Azzaro Couture, Chanel, com 2 desfiles, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad e aí por diante, tá? A Fédération de la Haute Couture et de la Mode, que é a federação que nós nos referimos, ela controla esses calendários, que ao todo são 6 temporadas. Hoje de manhã teve o desfile da Chanel, de alta costura, lembrando. Então, assim, o que se espera ver? Se espera ver nessas ocasiões, nesses desfiles, o mais. Ontem foi Dior, inclusive eu ouvi alguns relatos, estava lendo sobre isso, de que as pessoas estavam um pouco decepcionadas, um pouco cansadas da Maria Grazia Chiuri, que é a estilista da Dior nesse momento. Eu estou num momento completamente apaixonada, acho que ela traz muitas referências e apropriações culturais para uma maison tão clássica quanto a Dior. Ela mistura, nossa, e chega a me dar um... E o que precisa, então? Lendo rapidamente, tá? Afinal, o que significa alta costura? A alta costura é um fator cultural de Paris, e para assegurar que permanece assim, em 1945, a Câmara Sindical da Alta Costura Parisiense criou um conjunto de regras rígidas e específicas para o enquadramento do termo. O sindicato analisa anualmente o grupo das marcas que está fazendo parte. Tá? Quais são essas regras? São muitas. A roupa deve ser feita com matérias de primeiríssima qualidade e quase que 100% manualmente. Quando não, 100% manualmente. Ou seja, a gente não tem uma fábrica reproduzindo modelos, a gente tem costureiras bordando à mão, recortando a peça, modelando. Você deve ter um staff físico em tempo integral, de no mínimo 15 pessoas altamente capacitadas no segmento. Costureiras
com um bottom de primeiríssima linha, a minha mãe, sabe? Tipo a minha mãe. Bordadeiras. O endereço da Maison deve ter pelo menos 5 andares e um espaço para desfiles, e sempre sediado na França, em Paris. Também é necessário apresentar coleções 2 vezes ao ano, com no mínimo 35 looks. Ter um perfume próprio, ou seja, a Maison tem que produzir esse perfume que leva seu nome, e atingir um valor mínimo pré-estabelecido de rendimento financeiro anual. Aí a gente fala ali da Champs-Élysées, da Avenue Montaigne, da Avenida Georges V, que são as ruas do entorno que trazem muito do que é essa alta costura. E aí tem os grupos divididos, como a gente já falou, Christian Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Jean-Baptiste Valli vão para um lado, tem as outras iniciantes, que não são iniciantes no sentido, né, iniciantes na Câmara, mas que pessoas também de altíssimo gabarito, experiência. E aí, então, quem são essas pessoas que compram essas muitas horas de trabalho, esses milhares de dólares? Se fala em 4 mil compradores ao redor do mundo, efetivos compradores de alta costura, tá? 4 mil, obviamente, não abastecem essa indústria. Eles compram peças que são alta costura 100%. Porém, ela ainda é muito mais um instrumento de marca para essa indústria. Os árabes, os Emirados Árabes são grandes compradores. A gente tem aqui no Brasil pessoas, uma ou outra, que compram eventualmente quando vão fazer um vestido. A gente teve uma grande digital influencer chamada Tássia Naves, que fez um vestido Ralph Russo totalmente alta costura, casou com esse vestido. Tem pessoas ao redor do mundo, mas elas não fazem essa máquina girar a ponto de manter. É muito mais, como a gente disse, uma reserva, uma marca registrada que faz com que a França continue a ser reconhecida por conta disso. Se a gente pensa isso como um mercado de roupas, a gente pensa errado. Na verdade, não é um mercado de roupas. É um mercado que usa a peça num corpo como uma obra de arte que dita, além de ditar o que muita gente vai usar durante muito tempo, às vezes para sempre, também dita uma coisa de arte, de sentimento, exatamente, de coisas envolvidas ali naquela época. Né? Isso acontece com música, com cinema, a gente já falou sobre isso aqui, né? Com escrita, com mais um monte de coisa. Então, o que Paris tenta com essa coisa que aparentemente parece uma coisa que afasta? Não, ela criou um clube, esse clube é altamente inteligente, capaz e é histórico, né? Tem uma história por trás, e a gente quer defender essa tradição. A gente quer... Mostra e para isso... aquele clube é capaz... todas as possibilidades de criação daquele clube, sim, sabe? Então ele tem regras conservadoras no melhor sentido da palavra, né? Porque é uma palavra muito usada de uma maneira muito errada no Brasil. Ser conservador se colou numa coisa que não é exatamente ser conservador. A gente é conservador todos os dias na nossa vida. A gente repete coisas, a gente faz coisas que nos passaram há muito tempo atrás. Então aqui no Brasil caiu uma coisa política meio patética em cima disso aí, né? Dessa palavra. Então é um clube conservador com suas regras para manter um nível muito alto e para manter essa arte ativa. Exato. Né? Essa arte assim, faz com que tenham mais peças, mais marcas, gente queira copiar, e no final das contas, isso cai um dia num corpo e transforma aquela pessoa numa pessoa muito feliz. E para realizar aquele processo todo, só para acabar o Moda Importa com um ponto de exclamação, né? Deu emprego para pessoas, movimentou a economia, teve mostrou, transporte, teve tecido. Do que a Maison é capaz, do domínio das técnicas do mais alto grau, coloca num posicionamento mundial da moda francesa. Acho que isso. E só para encerrar, então, como tu disse, o Bernard Arnault, presidente do conglomerado, né, LVMH, que a gente muito fala aqui por suas diversas marcas e como isso influencia na nossa vida, por que moda importa? Também pelo LVMH. A alta costura é o que dá ao nosso negócio sua essência essencial de luxo, sua essência essencial de luxo. Então é isso, é a vitrine, é o que faz essa máquina criar esse desejo e esse brilho o que a Marcela está tentando falar aqui, que mesmo que você não dê bola, fala assim, essa coisa de luxo, não sei o quê, claro, você está usando no mínimo junto, algo cara. Que alguém olhou para o luxo, é que o luxo não é o luxo como a gente pensa que é. Não é isso, o luxo aí tem um pouquinho de complexidade, né? Claro, ele ganha isso porque ele é muito caro, para poucos, mas ele é muito observado para as coisas se espalharem de outras maneiras, por outros preços, né? E assim as coisas entenderem. É por isso que o Moda Importa existe, para exatamente tentar observar isso aí. Muito obrigado a Advoskin Cooks e esses brincos absolutamente maravilhosos que a Marcela está usando no dia do aniversário dela. Lindo, 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 lindo.
A gente vai sair pra jantar com esse brinco hoje. Desculpa, gurizada. Parabéns à família Saulo Cooks, né? Que tem a chegada de mais um serzinho que nos deixa tão feliz. Muito obrigado à galera da Água da Pedra, Fruc e toda a turma, né? Queria falar para eles que chegaram as águas e principalmente chegaram as novas Bela Vistas. E muito obrigado por um número maior de IPAs, que é a cerveja que eu mais amo. Muito obrigado mesmo ao Grupo Fruc, Água da Pedra que tá com a gente e nas nossas redes sociais também, minha e da Marcela. E também um beijo absolutamente carinhoso a Still the Look. Algumas coisas que a gente falou aqui, a gente leu em Still the Look. Então, Manu e toda a turma, muito obrigado também por existir e estarem pertinho com a gente aqui no melhor, disparadamente. Eu duvido você escutar outro podcast mais legal de moda do que o Moda Importa. Duvido. Também acho. Eu duvido. Acha, nos manda, diz que o flow é legal, assim, olha como tem uma química, olha como é bem desenvolvido, olha como é legal o papo, que não é aquela coisa chata. Olha como eles sabem do que eles estão falando. Olha como eles não estão lendo nada. Olha como eles não estão lendo nada no roteiro, estão indo no flow. Mostra pra gente que a gente vai consumir. A gente consome mais um monte de coisa legal, obviamente que tem um monte de coisa legal, a gente tá brincando, mas se você achar coisas espetaculares sobre moda, podcasts e vídeos, manda pra gente, tá? Moda Importa Oficial no Instagram. A gente se despede assim. Tchau, tchau.